Olá! Em nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre as teorias socialistas. Espero que vocês gostem e consigam compreender o assunto. No início do século XIX, as revoluções burguesas se encontravam ameaçadas pelas forças conservadoras vindas da nobreza e do clero, pois queriam restaurar o absolutismo e assim resgatar o seu poder político. Com isso, em 1830 e 1848, grandes movimentos liberais nacionais surgiram na França e logo se espalharam por toda a Europa. Desde 1848, inspirado pelo socialismo utópico, o proletariado procurava se opor ao pensamento liberal. Desde a Revolução Industrial, mudanças vinham acontecendo nas cidades, transformando a economia, mudando a política, fazendo com que cada vez mais a situação social da população ficasse mais agravada. As cidades adensavam-se com a massa de população de operários e moradias precárias, locais insalubres de trabalho, baixas remunerações, surgindo assim a nova classe, o proletariado. A ordem burguesa foi colocada à prova pelas teorias socialistas e comunistas, matizadas nas mais diversas interpretações e com diferentes propostas de ações. Em 1864, foi fundada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, que estimulou a realização de congressos em diversos países. Aqui embaixo tem uma imagem da ficha de filiação a essa associação. Os teóricos do socialismo elaboraram teorias distintas e propuseram soluções diversas. A denominação socialismo utópico foi criada por Karl Marx e Friedrich Engels, os quais as fotos estão aqui no slide. Contrariando o socialismo científico, o termo utópico assume esse sentido da palavra mesmo, esse sentido pejorativo de algo irrealizável. E o socialismo utópico criticava a ganância da classe rica, os políticos parasitas e o individualismo burguês, que impediam a igualdade e a liberdade de todos. Algumas sugestões consistiam na organização de colônias cooperativas que excluísse a propriedade privada ou na associação voluntária de pessoas vivendo em comunidade. Teoria marxista. Bom, alguns pontos da teoria marxista. A miséria da filosofia. Foi um livro escrito por Karl Marx. Foi uma resposta à filosofia da miséria de Proudhon. Marx critica a economia e a filosofia de Proudhon, fazendo uma ironia com o subtítulo da obra do outro filósofo. No mesmo livro, Marx faz críticas à economia pública e o capital, e chega a fazer uma sistematização sobre a economia política com o nome de Curso de Economia Política e depois faz O Capital. Anti-Durkheim. A obra de Engels dialoga com a teoria de Marx. Durante as 3 últimas décadas do século XIX, dedicou parte do seu trabalho teórico a polemizar com os adversários da concepção materialista da história, assim como sistematizar algumas das ideias relativas aos seus fundamentos, para unir a teoria revolucionária com os movimentos da classe dos trabalhadores. Uma das obras muito importantes também para a teoria marxista foi a Dialética da Natureza, que é uma obra de Friedrich Engels, lançada em 1883 e que nunca foi acabada. Nessa obra, Engels aplica as ideias marxistas, em particular o materialismo dialético, na ciência. Originou de Engels, que havia estudado o filósofo grego Heráclito. Heráclito descobriu que tudo está em uma constante transformação e que todas as coisas consistem em 2 elementos opostos que mudam um ao outro. Como a noite é o oposto do dia, e como a luz é o oposto da escuridão, e como a morte é o oposto da vida. Uma lei proposta na dialética da natureza é a lei da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. Um exemplo muito claro disso é a mudança da água do líquido para o gasoso através do aumento da temperatura. Houve um esforço também de aplicar essa lei no contexto social, que diz que a sociedade está em constante crescimento graças à mudança da estrutura social. Outra obra muito importante para a teoria marxista foi a obra Em Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É um tratado de materialismo histórico lançado em 1884. Esse é um do livro que foi considerado um marco para a diferença das famílias. Foram divididos em principalmente 3. A primeira é um casamento entre irmãos, mas não no sentido literal, no sentido de que irmãos vivem juntos e que vivem como uma família, que é chamada família punaluana. A segunda família é a família sindiasmática, que é um casal que não necessariamente precisam ter só um ou outro, que eles podem ter, a mulher tem o marido principal e o marido também tem a mulher principal,
Mas fora isso, eles podem ter outras pessoas. A mulher pode ter outros homens e o homem pode ter outras mulheres também. E a terceira família é a família monogâmica, que é o mais comum hoje em dia, que é um casal que estão juntos e somente entre eles. Por fim, a teoria marxista depende que o erro na análise do ser humano é analisar ele abstratamente e que não podemos analisar o ser humano sem ver também os fenômenos sociais, que esse é um principal passo para que entendamos o ser humano como ele realmente é. O anarquismo, no senso comum, ele é muito associado ao sentido de caos e bagunça, mas não se trata de nada disso. O anarquismo, na verdade, ele se trata de uma filosofia política que é a favor da liberdade individual. E eles repudiam também qualquer forma de autoridade, ou seja, eles repudiam a estrutura hierarquizada. Os anarquistas, eles creem que o desenvolvimento ele pode ser alcançado sem um governo e sem um Estado por trás disso. Eles também se baseiam e creem na liberdade, na cooperação e na igualdade. Os anarquistas, eles acreditam que o ser humano, em sua natureza, ele é capaz de viver em liberdade e harmonia. Por isso, eles defendem que as organizações voluntárias, econômicas e sociais, elas devem substituir as instituições autoritárias e coercitivas estatais já existentes. Essa filosofia política, ela pretende desconstruir a pirâmide de poder do Estado por meio do processo de descentralização. Ou seja, as decisões elas seriam tomadas nos núcleos das relações sociais, em bairros pequenos e locais de trabalho, por exemplo. Michael Bakunin é considerado um dos anarquistas mais importantes. Ele tornou-se revolucionário graças à influência do francês Pierre-Joseph Proudhon. Esse filósofo francês, ele acreditava no socialismo utópico. Bakunin ele esteve presente em diversas rebeliões, e por conta disso ele acabava deixando seus escritos de lado muitas vezes. O anarquismo chegou no Brasil em 1890, através de um grupo de imigrantes italianos que fundaram uma colônia agrícola lá no estado do Paraná. Eles queriam implementar no Brasil uma comunidade anarco-socialista, batizada de Colônia Cecília. Todo o dinheiro arrecadado pelo grupo ficava em uma lata, ao alcance de quem precisasse, a cozinha era comunitária e todos tinham de se encarregar das tarefas. O grande problema é que boa parte dos integrantes dessa comunidade não tinha nenhuma experiência com atividades agrícolas, e com o aumento da comunidade, eles se viram fadados ao fracasso. Agora eu vou falar um pouco do socialismo no século XX. Então, o socialismo no século XX começou com a Revolução Russa em 1917, onde o povo queria a queda dos czares, que era a monarquia naquela época. O partido bolcheviques, comandado por Lenin, acabou ganhando e comandando a Rússia a partir disso. O Lenin, ele repensou os teóricos Marx e Engels e acabou se aprofundando neles também, repensando os conceitos e acabando aplicando na prática. Então, em 1922, ele criou a União Soviética. A principal doutrina da União Soviética era o marxismo-leninismo. E as principais medidas que eles tomaram naquela época foi a extinção da propriedade privada, nacionalização do banco e das fábricas e a planificação econômica, ou seja, uma economia horizontal onde ninguém teria mais que ninguém. Quando ele morreu, quem pegou o seu lugar foi Joseph Stalin, que dirigiu a Soviética por mais 30 anos. O Estado foi fortalecido por ele, que acabou virando um Estado totalitário. Agora falando um pouco do Antônio Gramsci, que ele repensou o Marx e Engels também e acabou tornando a teoria deles mais flexível. Para Gramsci, a ideologia da classe dominante é difundida e preservada, e ele explica o processo de hegemonia, quando uma classe social domina o resto da sociedade. Ele também destacou o conceito de cidadania ser ensinado nas escolas, para que os estudantes tenham uma visão de mundo sem preconceitos e sem tabus. E esses preconceitos e tabus, eles que foram impostos pela classe dominante. A escola de Frankfurt surgiu na Alemanha em 1925. Os frankfurtianos formularam a teoria crítica da sociedade, na qual destacam temas de natureza sociológica e filosófica, como autoridade, autoritarismo, totalitarismo, família, cultura de massa, liberdade e o papel da ciência e da técnica. A teoria crítica da sociedade se pauta pela negação
da ordem estabelecida, pelo antipositivismo, pela busca de uma sociedade mais justa e humana, e opõe-se ao que chamam de teoria tradicional. A oposição à teoria tradicional inclui a crítica à herança marxista e as diversas interpretações desse pensamento, direcionando críticas tanto ao dogmatismo de leninistas e stalinistas como à concepção naturalista da história, devido ao seu caráter determinista e evolucionista, posição reconhecida como típica do positivismo predominante no final do século XIX. De acordo com essa visão determinista, em dado momento, o capitalismo produziria de maneira irreversível a alienação e a pauperização crescente da classe operária, até que explodiria a revolução e a vitória inevitável do socialismo. Desse modo, a violência seria elemento necessário e constitutivo do progresso, e os frankfurtianos criticam a noção do progresso e condenam a violência. E analisando as sociedades tecnocráticas altamente tecnicizadas e racionalizadas, denunciam a perda da autonomia do sujeito, docilizado tanto pela sociedade industrial, totalmente administrada, como pelas extremas regressões à barbárie representada pelos estados totalitários. Quando Mikhail Gorbachev sobe ao poder da União Soviética em 1985, ele inicia uma série de mudanças na reestruturação da economia e reformas das instituições políticas, visando a renovação dos quadros da velha e autoritária elite burocrática dirigente. Nisso, ele liberta os presos políticos e garante a imprensa livre e liberdade individual. Em uma sequência, os diversos países que compõem a chamada Cortina de Ferro foram libertando-se da tutela da União Soviética, que por sua vez voltou a ser denominada Rússia. Mais recentemente, intelectuais de porte procuram adequar o marxismo à nova realidade do mundo globalizado e submetido ao neoliberalismo, a fim de criticar o capitalismo financeiro. Entre eles destacam-se Barry Anderson, Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, George Agamben, Stavon Meszaros, Slavoj Žižek e Antônio Negri. O rápido desencadear dos fatos históricos que marcaram o final do século XX provocou grande espanto de todos os lados. Para os socialistas, porém, o sonho da sociedade igualitária ainda não acabou, mesmo porque o chamado socialismo real nunca foi de fato o socialismo esperado. Já o capitalismo não consegue esconder suas contradições. A injusta repartição das riquezas que a sociedade produz é revelada por altos índices de miséria no mundo inteiro. Embora tenha conseguido produzir conforto e riqueza, o capitalismo não soube distribuí-los com equidade. Sendo assim, a igualdade continua a ser um sonho. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.